Olá pessoal, tudo bem? Aqui é C. Rodrigues do canal A Economia a gente vê agora. E este nome é para fazer uma contraposição àquele clichê usado na pandemia, a economia a gente vê depois. A gente viu o quanto que isso foi nocivo para nossas vidas. O objetivo deste canal é justamente desmistificar algumas questões relacionadas à economia, o quanto que a economia afeta diretamente as nossas vidas e que ela não pode estar dissociada da vida. Portanto, considerem se inscrever neste canal e compartilhar este conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido por nós brasileiros e que nos assombra de tempos em tempos: a inflação. Vamos ver aqui a matéria que foi publicada recentemente pelo site Infomoney. Aqui está a matéria do site Infomoney dizendo o seguinte: inflação medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, sobe 10,06% em 2021, acima do teto da meta e do esperado pelo mercado. A primeira pergunta é: a subida de preços, a escalada de preços nos supermercados, nos postos de gasolina, de fato representa, a inflação? Bem, é isso que nós vamos analisar aqui neste vídeo. É lógico que nós estamos um tanto traumatizados com essa história de inflação. Em 1993, por exemplo, tivemos um período de hiperinflação, chegou a marcar 2.477%. Eu me lembro que meu pai, quando ele recebia o salário, ele tinha que correr junto com minha mãe para o supermercado para fazer aquela feira do mês, porque ele sabia que no outro dia os preços iriam subir. Então, nós herdamos essa cultura de fazer a feira do mês por conta disso, né, desses períodos de hiperinflação. E aqui nós vamos, neste momento, descobrir como que acontece esse fenômeno inflacionário. Tudo começa com o governo. Quando o governo quer gastar mais, ele encontra basicamente duas fontes para se financiar. A primeira são os tributos. Ele tributa a renda, tributa o consumo, tributa a propriedade privada, tributa a sua alma, tudo. Isso é uma medida bastante impopular, encontra resistência junto à população, mas é uma forma que o governo encontra para poder arrecadar mais e gastar mais. Uma segunda fonte é o endividamento. É quando, de fato, pessoas literalmente emprestam dinheiro ao governo sob a promessa de que no futuro o governo vai pagar a essas pessoas o principal mais os juros. Isso é representado, por exemplo, pelos títulos do Tesouro. Agora tem uma terceira fonte pela qual o governo recorre para se financiar quando quer gastar mais e que é muito pouco conhecida, porque é uma forma muito sorrateira de se financiar para que ele possa gastar mais. E a gente chama de expansão da base monetária. O que é expansão da base monetária? É quando o governo literalmente cria dinheiro ex nihilo. Ele cria dinheiro do nada. É dinheiro sem lastro. É dinheiro que não teve antes um trabalho, uma geração de valor. Simplesmente o governo vai lá e imprime dinheiro, tá? Ou expande a sua base monetária através do Banco Central. Ele coloca lá os dígitos, lá nos displays dos computadores, do smartphone. Isso acaba, na verdade, nos bancos comerciais que oferecem crédito ao público em geral, tá? E é este valor, por exemplo, que serviu como o auxílio emergencial para essas pessoas que sofreram as consequências aí do lockdown, do clichê, a economia a gente vê depois. Então, é esse dinheiro, na verdade, criado pelo Banco Central, que acabou parando no bolso do público em geral e nos saldos de suas contas correntes. A gente vai ver aqui, por exemplo, neste gráfico, a evolução do M1. O M1 é esse índice que representa o papel moeda em poder do público mais os saldos em conta corrente. E vocês vão perceber
que nesse período da pandemia, o M1 ele cresceu vertiginosamente. Mas isso não é bom? Não é mais dinheiro de posse do público, principalmente nesse período em que a pandemia assolou e prefeitos e governadores decidiram trancar tudo, tal? Isso não acabou sendo bom? E é aqui que eu entro. Aqui eu vou mostrar quais são as consequências dessa expansão da base monetária e vou mostrar para vocês, desmistificar que a inflação não é a subida de preços. Na verdade, o que é que vai acontecer? Eu vou, através deste exemplo, mostrar o resultado disso. Imaginem, por exemplo, uma economia onde circula 100 milhões de reais. E nós temos nesta economia 10 milhões do item A. Tá? Então, se eu dividir o valor que circula, né, nesta economia, nesta simples economia que só tem um item A, e dividir pela quantidade de itens, nós temos um preço de R$10 por unidade. Imaginem que agora o governo decide injetar 40 milhões na economia, tá? Através do seu Banco Central, criando esses 40 milhões literalmente do nada. O que vai acontecer? Como não houve produção, não houve uma produção correspondente a esta injeção de 40 milhões, nós temos 140 milhões agora nesta economia para os mesmos 10 milhões do item A. Então, dividindo os 140 milhões pelos mesmos 10 milhões, nós temos agora um novo preço. Nós temos R$14 agora, é o preço do item A. Tá? Então, essa elevação do preço do item A não representa, na verdade, a inflação. Na verdade, o aumento do preço do item A é uma consequência de um fenômeno monetário chamado expansão da base monetária. Ou seja, a inflação é a expansão da base monetária. E a subida do preço é a consequência da inflação. E esse é o grande entendimento, tá? E quando você entende que a inflação é a expansão da base monetária e não a subida de preço, você não mais vai tentar, por exemplo, atribuir a culpa da subida de preço a um empresário A, a um empresário B, tal, ao dono do posto de gasolina, ao dono do mercadinho. Não, você agora vai atribuir a culpa, na verdade, àquele que causou a inflação, aquele que expandiu a base monetária, que foi o Banco Central, na verdade. Não é? Então, a raiz se encontra no Banco Central. Mas se isso está acontecendo somente no Brasil, não. Esse fenômeno acontece em várias economias do mundo, especialmente nos Estados Unidos agora, né? Os Estados Unidos, por exemplo, estão passando pela maior inflação desde a década de 80. Né? O Banco Central lá americano, o Fed, imprimiu mais de 7 trilhões de dólares, algo assim inimaginável. Não é? Então, não é só no Brasil. Esse fenômeno acontece em todos os países onde se imprime dinheiro do nada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, o que acontece na Venezuela. O que aconteceu na Venezuela e vem acontecendo até hoje, né? Ali em meados de 2013, na Venezuela, vejam esse gráfico aqui, no final do mandato de Hugo Chávez e início do mandato de Nicolás Maduro, houve um aumento substancial, né, dessa base monetária, expansão muito grande dessa base monetária. Isso é representado aqui pelo crescimento do M1, é o M1 da Venezuela, né? As cédulas de papel em poder do público, mais os saldos em conta corrente. Né? Percebam como isso aumentou bastante nesses governos socialistas. E aqui
vocês estão vendo agora um gráfico bem interessante, que é a diferença entre a inflação real, representada por esta curva azul aqui, e a inflação considerada como a oficial pelo governo venezuelano. Né? Percebam a discrepância dos dois índices aqui, né? Do real para o oficial. E a gente sabe que a Venezuela, depois desses governos socialistas, vem passando por um período bastante desafiador. Os preços subiram demais em consequência dessa expansão da base monetária. As pessoas estão perdendo peso literalmente, né? Estão comendo lixo, comendo até vira-lata na rua. Então, o que está acontecendo na Venezuela são a consequência de uma política econômica socialista, né? De que é preciso, na verdade, imprimir dinheiro do nada para salvar a população. Só que quem mais sofre com essa impressão de dinheiro, no final das contas, é justamente os mais pobres, que são os primeiros a sofrerem com a alta dos preços, não é? Então, não é o de classe média ou rico que vai sofrer tão quanto o pobre, não é? Esses ainda podem cortar alguma coisa, mas o pobre, literalmente, vai ter que cortar do osso para poder comer, na verdade. Na Venezuela, nós tivemos, em maio de 2019, uma inflação calculada nos últimos 12 meses, né, em maio de 2019, uma inflação de 815.194%. De fato, né, com essa depreciação da moeda, quem sofre mais com isso são os pobres. Vejam, por exemplo, essa ilustração aqui. Um frango de 2,4 kg, como esse que vocês estão vendo aí na imagem, ele chegou a custar 14 milhões e 600 mil bolívares, ou seja, 2,22 dólares, né? Lá na capital da Venezuela, Caracas. Um outro exemplo aqui que eu posso oferecer é o que aconteceu na Alemanha entre 1914 e 1923. A moeda estava tão depreciada pela expansão da base monetária, né? O governo imprimindo dinheiro, que o dinheiro era melhor, era mais útil, por exemplo, sendo usado dessa maneira aí, como a alemã queimando literalmente dinheiro para se aquecer. Nós temos aqui nessa outra imagem, na Alemanha, né, haja vista a impressão de dinheiro, né, a inflação altíssima, alemães indo comprar pão numa padaria com cestas enormes carregando o papel moeda. E o lockdown? Onde o lockdown entra nisso? Ele impactou os preços? Vamos dar uma olhada aqui. De fato, o lockdown ele acelera ainda mais esse processo de subida de preços, né? Esse clichê, a economia, a gente vê depois, causou o quê? Bom, evidentemente, causou rupturas na cadeia produtiva, comprometendo a oferta de produtos, ou seja, quando uma empresa, ela por força de lei, por força de decreto, ela é proibida de operar, na verdade, não existe oferta de bens e nesse mercado, uma vez que a oferta diminui, entra a famosa lei da oferta e demanda, né? Menor oferta de produtos, os preços naturalmente eles sobem, tá? Isso depois que a economia ela é retomada, é restabelecida, né? Os próprios agentes econômicos, eles vão nesse processo de coordenação, eles vão naturalmente se ajeitando no mercado até estabelecer aquele mesmo nível de oferta, tá? Subindo ali a quantidade de produtos ofertados e o preço voltando àquele patamar anterior. As políticas, né, de auxílio emergencial, né, uma vez que muita gente também foi impedida de
buscar seus objetivos de maneira digna, né, essas pessoas foram impedidas de trabalhar, tá? E ficaram aí na dependência desse auxílio emergencial, entendeu? Então acabou que nessa cultura nossa de alta dependência do pai Estado provedor, do governo, o que se esperava, né, dos nossos parlamentares, dos governantes, especialmente os de âmbito municipal e estadual, era essa pressão para que esse dinheiro fosse injetado na economia para salvar essas vidas, né? Aqui eu estou mostrando justamente os impactos disso na sociedade, que no final das contas acabam sendo refletidos sobretudo em cima do pobre, não é? Aquele que vai pagar muito mais caro lá para se alimentar, etc. e tal. Então, o lockdown, de fato, economicamente, ela é uma medida inviável, tá? Como disse certa vez Ludwig von Mises, grande expoente da escola austríaca de economia, os maiores fracassos monetários, as piores coisas que aconteceram às moedas, não foram feitas por criminosos, mas pelos governantes, que com muita frequência, em termos gerais, são chamados de ignorantes, mas não de criminosos. O presidente, antigamente, do Banco de Viena, ele fez uma previdência privada e depois de 40 anos ele conseguiu, na verdade, sacar toda aquela quantia acumulada, só que ele percebeu que o dinheiro que foi sacado só dava para pagar o táxi do banco para o seu retorno ao escritório, tamanha a desvalorização da moeda por conta da inflação. É isso que acontece. De repente, todo aquele seu dinheiro vira pó. E isso foi operado pelos governantes. Bom, eles são criminosos? Eu vou seguir uma outra linha. A linha é a seguinte: de que maneira a gente pode impedir isso? Refrear esse mal. Uma medida seria reduzir o tamanho do Estado, reduzir o peso do Estado sobre os indivíduos. Uma segunda medida seria cultural, é fazer com que os indivíduos parem de depender do Estado provedor e queiram depender deles mesmos. É isso que deve acontecer. Na pandemia, onde houve esse aumento abrupto da base monetária, algo que poderia ser feito é não abordar essa questão como foi abordada, né? Como de uma maneira muito extremista, fechando absolutamente tudo, né? E isso, muitos prefeitos e governadores adotaram essa linha, tá? Isso fez com que o governo adotasse um orçamento de guerra e houve aí um gasto de mais de 600 bilhões de reais no combate aí à Covid-19, não é? E isso se deu através da expansão da base monetária e agora nós estamos recebendo os reflexos disso em nossas vidas. Tá bom, pessoal? Então, curtam aí esse vídeo, compartilhem também e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado aí a todos.